Né? Quando em Nuremberg, os carrascos nazistas todos acusados de crimes contra a humanidade. E o que eles disseram? Nós estávamos cumprindo a lei. A lei dizia que nós tínhamos que fazer isso. Portanto, nossa conduta não podia ser outra. Bom, nesse momento, essa modernidade racionalista que reduziu o direito à lei, viu efetivamente que o direito tinha que ser mais. Para vocês terem uma ideia, a Carta de Bonn, que substitui a Constituição de Weimar, a Constituição Federal, então vigia, e que é deturpada justamente pelo nazismo. A Carta de Bonn, quando fala do princípio da legalidade, que a articulação é quase como a nossa, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude da lei, passa a ter a seguinte redação: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei e Bom, o que nós passamos a mergulhar? Essa noção de direito não é tão somente esse conjunto formal de regras kelseniano, mas ele é por outro conteúdo de normatividade, são os princípios que passam a participar do núcleo do direito positivo, saem do discurso do direito natural até porque o que é direito natural? Basta a gente voltar para os patriarcas. Eu falo dos patriarcas, eu imagino aquela visão meio Aldous Huxley, sabe? Imagine assim, uma criança caminhando num deserto, muita fome, muita sede, ela estende a mão e pega a mão de uma menina maior que caminha ao seu lado, também muda quase que de medo. Do lado dela, um cara mais velho, apavorado, que olha para o lado, só vê cadáveres à sua volta, rugidos fora da visão dele, sons assustadores. Do lado dele, uma mulher com enorme ventre, e dentro dele um feto morto. E ela olha para cima, e a única coisa que ela enxerga é um Deus cego, com os olhos injetados de sangue, e ela pergunta: mas qual é a minha natureza? Qual é o fundamento das coisas? Isso é direito natural. O que é direito natural? Fala no meio da selva para um leão que salta na tua frente que tem direito natural aqui, para ver se ele vai embora. O que é direito natural? Em qual regra? Então, os princípios que ocupavam esse espaço saem desse grau retórico, que é meramente retórico, né? E percebam que é só a partir de 1988 que nós vamos, na verdade a partir de 92, que é quando vai se solidificando o pensamento a partir da nossa nova Constituição, que opera com um software que o hardware antigo não conseguia rodar, né? Que é justamente essa operação como princípios e valores, que nós vamos ter, por exemplo, recurso especial e recurso extraordinário por ofensa a princípio. Tem que não tinha, porque uma coisa é ofensa à lei, outra coisa é princípio. Ou seja, muda muito, o direito muda muito, mas por outro lado vocês estão vendo que não mudou. Vocês ainda vê o senso comum, eu digo um Jô Soares, que constrói opinião pública, se fosse talrada, dizer, bom, uma coisa é o ético, outra coisa é o legal. Se eu estou dizendo que o direito é um sistema de regras, princípios e valores, e se vocês olharem o preâmbulo da Constituição, já que eu estou dando direto no Alex, que diz que não existem valores no sistema jurídico, valores parecidos com os princípios. Lembrando, o Alex está falando de direito alemão, não tem a menor pretensão de falar de direito brasileiro. Nosso lugar de fala é a margem, marginal. Tem outra instância. Né? E o preâmbulo é uma carta de valores. Valores que são influentes na Constituição de uma nova racionalidade. De uma racionalidade fundamentalmente existencialista, aonde o ser prepondera sobre o ter. No entronamento, no núcleo do sistema jurídico chamado princípio
verificação codificada, o homem ascende ao papel existencial natural. E aí nós temos todo o marco da reconstrução da jurisprudência do direito privado. Vou ter que, agora como a gente tem 1 hora e nós temos 2 perguntas, temos que respeitar o tempo, Isso é positivismo. Vou ter que encerrar porque existe toda uma estrutura, né? Mas eu preciso falar 2 coisas que o professor disse que é muito importante, que a gente tem que se atentar, o que o direito inclui, né? O que o direito inclui e o que ele deve incluir, o que a gente deve questionar sobre o direito positivado e imaginar ele e se pensar nele como valor. Essa gama de ideias e essa volta à história que se fez para que a gente possa também visualizar dentro do nosso cotidiano o que é importante a gente estar modificando e o que realmente se faz de valor e que a gente tem que construir uma nova visão, né? Então sou obrigada pelo nosso horário. Nós temos 2 perguntas, professor, que eu vou fazer, que eu achei muito interessante. Peço a atenção de vocês. Primeira pergunta do Luciano Dávila, ele é analista judiciário, ele fala assim: o fetiche da lei não corre risco de morrer de inanição, uma vez que a lei não consegue acompanhar a evolução tecnológica, por exemplo? Tá, daí ele continua assim: a lei, eu acho, acho eu, né? É essencialmente nacional. O que fazer quando as fronteiras, tanto geográficas quanto tecnológicas, são cada vez mais indefinidas? Maravilhosa pergunta. Vamos dar, para pontuar o nosso tempo. Não vai dar tempo, né? Temos que ter tempo, infelizmente. Faz uma coisa, então vamos fazer assim. Temos 2 perguntas. Essa pergunta seguimos aqui e a outra nós vamos continuar lá em cima, porque temos que seguir um horário aqui para poder fazer toda a logística de entrega de certificados também. Bom, eu ousaria dizer que o fetichismo da lei não corre risco de inanição porque ele foi natimorto, né? Já nasceu morto. Isso ilustrou claro a própria fuga que nós temos no século XIX. Lembrem-se que a chegada aqui de toda a imigração da Europa que vem fazer a América. O Brasil recebe lá de imigrantes, Estados Unidos, enfim, toda a América recebe. Eles estão fugindo do liberalismo europeu, ou seja, eles estão fugindo do Código Civil, porque eles não têm esse espaço de circulação, né? Um espaço que seria, segundo Adam Smith, um espaço de circulação que daria margem a eu entrar no jogo do capital e, portanto, participar do Código Civil. A gente podia falar assim hoje, né? Acho que a própria, por mais superado que Marx esteja na pós-modernidade, enquanto crítico ao liberalismo, acho que devemos voltar. Não se tem de chegar no capital, o próprio Manifesto de 1848 está no meio disso, faz uma crítica muito clara, né, sobre isso de modo acabado. Então,